Fala aí, galera, estamos aqui então com mais um vídeo no ProssigaCast. Cara, e hoje nós estamos aqui com um casal, pensa, sensacional. Então, se eu fosse você, se preparava aí para a história que vai ser contada hoje no nosso ProssigaCast. Antes de nós darmos início aqui, deixei como tela de fundo a imersão do Prossiga Casal. Né? O que vai acontecer nesse Prossiga Casal? Na verdade, a pergunta é a seguinte, né? Como tá seu casamento aí? Tá legal? Tá legal aí? Tá. Então, a imersão que vai acontecer aqui com o Prossiga Casal é para realmente você identificar como está o seu casamento, né? O Papai do Céu colocou em nossos corações 7 princípios que vão trazer para nós assim uma clareza de como que nós precisamos conduzir o nosso casamento. Então, se você está em casa, percebe que precisa dar uma melhoradinha pós-pandemia na situação do casamento, dia 26 de novembro, próximo ao Jardim Botânico, estaremos lá numa imersão Prossiga Casal. Você não pode ficar de fora dessa. E eu posso falar um negócio pra vocês, hein? Esses dois vão estar lá já. Eu já sei, tá com o ingresso comprado lá. Então esteja com a gente, vai ser fantástico, vai ser surreal e Deus vai falar muito ao coração de vocês, fechou? Então, ó, se acende a sua cadeira, se prepara, porque agora vamos conhecer a história desses dois aqui. Que comece agora. Muito bem, vamos lá. Vamos conhecer então a história de Ronaldo e Cristiane. Tá curioso? Vou fazer a pergunta já de primeira. Quem são vocês? Quem somos nós? Quem é você? Bom, a gente já se conhece há 23 anos. E quem somos nós? Nós somos os pais da Julinha, da Isabela e do Iago. Casal normal, com seus altos e baixos e... que mais? Buscando melhorar, e né? buscando melhorar. Passamos por muitas coisas, né? Até aqui, exato. Mas estamos no caminho. Estão passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Mais ou menos. É. Mais ou menos isso. E o que durante esses 23 anos aí, o que vocês podem trazer de fantástico, assim, nossa, isso aqui foi surreal que aconteceu na nossa vida e que a gente pode, de repente, dar até como uma liçãozinha para quem está do outro lado ali. Acho que a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi nossos filhos, mas isso sem sombra de dúvidas. Não somos uma família de como é que fala? De comercial. De comercial de margarina. É. Temos nossas falhas, digamos assim, problemas assim do cotidiano mesmo com os filhos, mas a nossa família é perfeita. Nossos filhos a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi nossos filhos. Glória a Deus. Né? Com certeza. Com certeza foi nossos pequenos, que já tem um que nem é mais tão pequeno, né, que já tem 19 anos. Ô, louco, aí você vê. O Iago já tá com 19. 19. A Elisa tá com 9 e a Juju tá com 5. Então, uma grande história aí, né? Nessa caminhada juntos. E tentando sempre, né, melhorar por eles, Sim. né, por nós, mas por eles também, porque acho que os nossos filhos merecem, né, merecem O melhor, né? o melhor, Cada com dia. certeza. E aí é um negócio bacana mesmo, né? Porque percebendo essa superação no dia a dia, eles usam você como exemplo realmente, né? E aí, sempre foi exemplo assim ou teve uns momentos assim de baixas e altas? O que pode trazer para nós? Na verdade, aqui? assim, a gente, né, passou por várias coisas, ficamos, né, separados durante um período de 2 anos. 2 anos. Quase 3 anos. O principal é isso, tipo, a gente separou, mas eu acho que a gente nunca desistiu da família. Sim. Por mais que a gente separou, a gente ficou 3 anos separados, quase 3 anos separados, mas a gente nunca desistiu da família. Legal. Porque não tem bem maior, não tem nada melhor, não tem lugar mais gostoso que você tá com eles. Não existe. Aí você falando assim, você me fez até lembrar que realmente eu tive um tempo fora da minha casa também. E eu chego a falar que existe o Giovanni longe de casa e o Giovanni dentro de casa, né? Com aquela situação com a família e tudo mais. E o Giovanni fora de casa é muito ruim, cara. O Giovanni dentro de casa é outra coisa.
né, com princípio, com propósito, servindo a Deus. É, e foi um período para mim também de muito aprendizado. Mas hoje eu entendo que sem minha família não dá para ficar. É assim, Giovanni, eu digo que eu sempre acreditei em Deus. Sempre acreditei em Deus. Porém, eu nunca fui um cara, como que eu vou dizer? Nunca me entreguei de verdade. Praticante, ao Nunca, contrário. nunca, 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 nunca. Sempre acreditei muito em Deus. Em 2016 eu sofri um acidente muito grave. Ali já começou a prova que a família A é tudo. importância A da importância. família. Por quê? Quando eu me acidentei, eu estava separada, Cris. Olha, Foi a segunda separação nossa, essa dos 3 aninhos. Eu tinha ido embora de casa, eu tinha alugado um quarto para mim, tinha ido embora de casa. E nesse meio tempo me acidentei no interior de São Paulo e, cara, foi lá, juntou minhas coisinhas. E eu pensando, tava lá no interior de São Paulo, falei, e agora? Tô morando sozinho, né, cara? Vou pra onde? Né? Tipo, pensando assim, mas eu tinha certeza que eu não ia ficar, né? E ali ela provou que é a pessoa certa, que doideira. sabe? Que quando eu cheguei, assim, já que eu saí do hospital, fiquei acho que 20 e poucos dias hospitalizado. Eu cheguei, já estava no meu lar de novo. Ela já tinha comprado a briga, digamos assim, porque a gente Só que não, assim, detalhe, nós não tínhamos voltado, né? nós É não, mesmo? nós não tínhamos voltado. Ah, então Nós, conta essa história completa. Nessa Ah. época, quando aconteceu isso, eu tava grávida da Júlia. Ah, sim. Então, nós estávamos separados, eu tava grávida, mas assim, aí você tinha, né, saído de casa. eu sempre fui um cara muito individualista, cara. Assim, a verdade é essa. Eu sempre fui um cara muito individualista. Eu pensava primeiro em mim, cara. É feio falar? É feio, mas é a verdade. Então a verdade tem que prevalecer. Eu sempre pensava em mim. É, amava a minha família, mas errava dessa forma. Tipo, se estivesse bom pra mim, Seguia. Não seguia. pensava, né? Não pensava. Em todos os sentidos Sim, todos os sim. sentidos, financeiro, Sim, sim, sim. vamos para tal lugar, vamos, não, não vamos, porque Porque eu quero ir. e não era legal, entende? E, e isso minou muito o nosso casamento, né, Cris? Minou muito o nosso casamento. É, tanto que chegou um determinado tempo que, tipo, a Cris não, que nós não estávamos suportando a situação, entende? Mas acho que a nossa vida virou assim, de perna pro ar, digamos assim, 2015. Pouco antes do acidente. É um pouco antes do acidente, porque primeiro que em 2015 aconteceu uma coisa comigo que eu achava que acontecia na família dos outros, mas na minha Não, não. minha nunca. Que eu perdi meu pai, cara. Foi uma marca que até hoje é uma coisa que me machuca muito, cara. E eu digo por quê. E digo pra quem tá assistindo, cara, que valorize, cara. Valorize pai e mãe, cara, porque você nunca acha que você vai ficar sem, cara. E sabe quando a pessoa vai e você acha que ficou devendo alguma coisa? Hum. Que não ficou tudo acertado, tudo combinado, tudo como tinha que ser. Então, se você está com vontade de falar que ama, fala. Se você está com vontade de abraçar, abrace. Porque você não sabe daqui a pouco, O né? pior que é bem repentino, né? É, assim, então 2015 a minha vida já começou. é, Acho que ninguém está preparado, mas eu não tinha estrutura nenhuma para isso, cara, para aguentar isso. Eu achava que na família do outro acontecia, na minha não, sabe assim? E ali a nossa vida já começou ficar muito Diferente. difícil, difícil, porque eu não aceitava. Junto com isso, eu me tornei um cara, como que eu vou dizer assim, muito rude mesmo, assim, muito difícil, né? É difícil explicar. É isso, né? Você não acha que é isso? É. Deve ser, vamos lá. E dali pra frente, cara, só piorou, sabe? Saí de casa, daí um ano depois que o meu pai faleceu, eu sofri esse acidente. Aí mesmo assim, a Cris, mesmo a gente estando separado, a gente voltou, daí vamos tentar de novo, porque a Cris também acho que tinha o mesmo a ideia que a família vale a pena, né? Só que mesmo assim não deu certo. Tipo, eu não aprendi com essa.
nessa época, sabe? Eu deveria ter aprendido, porque para mim foi uma lição muito dura. Como eu tava falando, tipo, meu pai, ele foi um ótimo pai, uma excelente pessoa. Porém, não foi um homem amoroso, digamos assim, né? Sabe o sistema antigo, sim, sabe? Não era de demonstrar, Não era né? de demonstrar, ele não demonstrava, assim, sabe? Mas ele era um cara 100% ótimo. Tentei ser assim com meu filho, não consegui. Com as meninas eu tô tentando, sabe? Tô melhorando, tô buscando. Sim. Porque eu tenho essa oportunidade. E eu entendi que tem coisa que a gente tem que quebrar, né? Tem momentos que, não, opa, tem que parar aqui. Meu pai foi assim, mas eu não preciso ser Justamente. igual ele foi. E olha, não tô falando mal do meu pai. Não, não. Todo mundo que conheceu meu pai. Só que isso é uma coisa que me marcou, sabe? Me marcou muito. Por quê? Porque, digamos assim, o que eu tinha exemplo de família, assim, meu pai era me sustentava, é, não tinha nada faltar pra gente, mas não era meu amigo. Sim. Não era meu, Duas coisas diferentes. entendeu? Não era meu amigo, não era meu parceirão, não era aquele cara que, sabe? E assim, tudo que eu aprendi da vida, assim, eu aprendi com o pai de um amigo meu. Assim, que eu achava a família Top. top. Que é o pai do Ed, ali, sabe? Ah, Tipo, legal. cara, ele foi igual um pai pra mim também. Mas veja bem, eu não tô falando mal Sim, do meu sim, pai. sim. É que cada um tinha um perfil. E eu queria aquilo pra mim, cara. Por quê? Porque, cara, eu achava tão legal, tipo, o celular vinha, cara, e tal, e vamos brincar, e vamos jogar bola, e vamos fazer as coisas juntos, Top. sabe? Mas eu tenho que entender que meu pai, assim, já era de outra. Ele foi o melhor que ele podia, Ele né? foi o melhor que ele Foi podia. criado de uma forma diferente. Assim, talvez ele também não teve isso, né? Isso é o meu pai, vamos dizer assim, sabe? Porém, eu entendi que isso me deixou marcas, assim. Já perdoadas, já, assim, mas me deixou marcas, porque eu, como eu digo, eu queria ter tido isso, sabe? Sim. E não tive. Então, por que não melhorar com meus filhos? Eu tenho que fazer. Perfeito. E tem que ser agora. Tem que ser ontem. Exato. Entendeu? Porque a oportunidade é agora. Enquanto tem vida, há oportunidade, há como fazer, né? Há como mudar. Então, E nós somos tão frágeis, né? Tipo assim, a gente sim, percebe, por exemplo, as pessoas hoje, elas perdem. A gente teve uma situação, não sei nem como que ele tá, como que tá aquele rapaz lá da carne? Tá em coma ainda. Nós tivemos uma situação recente, assim, um amigo nosso, assim, ele tava no Pará, ele tá lá no Pará ainda, no Pará, e aí ele tava trabalhando na hora do almoço, cara, na hora do almoço, assim, e tal, não sei o que, e de repente ele tava almoçando, ele foi e pegou um pedaço de carne, aí o pedaço de carne entalou na garganta, ele ficou 20 minutos sem respirar, Meu Deus. ele ficou 9 minutos sem respirar, e ele tá em coma. Há quanto tempo? Tem mais de um mês, né? 2 meses. Uns 2 meses. Uma pessoa que estava bem, não tinha nada. Em perfeitíssimo estado. Só mostra pra nós o quanto que nós somos frágeis. claro. É muito frágil. Pode. Então, igual você falou Segundos. mesmo, tem que ser agora. É. Tem que esperar, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui Daqui a 10 pouco. E minutos. assim, sabe, tipo, às vezes tem pessoas que estão passando por isso com filhos adolescentes, com filhos um pouco mais jovens, digamos assim. A gente, mesmo eu sendo o chucro, a gente tem que aprender a aceitar as coisas de agora, as coisas que acontecem, que é meio difícil pra gente, que é meio lá do, né? Tipo assim, Sistema antigo. do sistema antigo, aceitar essas coisas, mas, cara, vamos respeitar, vamos Entender. conversar, entender e trazer para perto, que prova viva tá aqui, que quando você bate de frente, você Não você vale a pena. você não ganha nada com isso. O cara que eu fui para a igreja pela dor. Porque esses 2 anos que eu fiquei separado da Cris, cara, eu andei num deserto. 2 anos, 2 anos e pouco. Assim, cara, eu não tinha vontade de nada, velho. Era assim, ó. Eu saía, ia pras noitadas, mas eu sabia que quando eu chegava em casa eu tava sozinho, cara. E não existe coisa mais triste do mundo você não estar
com a tua família, cara. Exato. Se não estar com os teus. Não existe. Pra mim, assim, cara, foi assim, a prova de fogo foi isso, sabe? Tipo assim, as meninas iam lá pra casa cada 2 semanas, né? Tipo, ia lá pra casa, tipo, aquele final de semana era mágico, mas ainda faltava. Aham. Não vou ficar falando que faltava ela, mas faltava, sabe? Faltava algo, só faltava, assim, não era completo. Sim, sim, sim. E assim, família vale a pena, cara. A família vale a pena. Brigar pela tua família vale a pena. Entender que a família é o maior bem que a gente tem. Perfeito. Cara, às vezes é difícil, Uhum. porque o mundão te oferece muita coisa. Sim. O mundão te oferece muita coisa que a primeiro olhar você fica deslumbrado. Mas, cara, A destruição é certa, né? Porque o mundo hoje ele oferece tudo de menos você ter sua família restaurada. eu digo assim pra você, cara, caia de cama. Ali você vai ver quem que realmente cuida de você. Ali você vê realmente quem é teu amigo. Você vê realmente quem tá com você, quem se preocupa com você, cara. Porque na hora de Tá tudo bem na bonança? tá tudo bem, São milhares e não, milhares de não, não amigos falta que amigo. dizem ser amigos. Entendeu? Digamos assim, pra mim, a minha maior conquista na minha vida foi recuperar minha família, cara. E assim, a gente ter voltado à nossa história, assim, eu digo que realmente é coisa de Deus, assim, porque quando a gente se separou, eu realmente estava decidida. Então, quem conhece a gente... Não, de verdade. Ela não é, olhava pra mim e falava assim, nós dois nunca mais, cara. Nunca mais. É mesmo. É verdade. Eu falava, não, vai reconstruir tua vida. Eu falava assim, ó, eu oro para que eu encontre uma pessoa boa e eu oro para que você também encontre uma Já pessoa tava decidido, né? ó. De Então, verdade. E quando pessoa boa, não é nem você não, cara. Acabou. Já era, Era sua assim, chance passou. e a gente ficou desse período ali 2 anos separados e tipo assim, não acontecia nada, né, Ronaldo? Nada. Vou falar, o Ronaldo, né, tentava. Você dava o quê? Não, Não, tentava. assim, só que eu dou uma dica. Corta esse Marca em cima, não deixa. Marca em cima. Não, mas quando ele vinha com esse assunto, eu falava, não, Ronaldo, não dá, nós dois. E realmente era o que eu sentia. Sim. Eu sentia que já deu, tipo, né, vamos reconstruir a nossa vida separados e tal. E eu orava e pedia pra Deus, falava, olha, Deus, coloca alguém, uma pessoa boa no meu caminho, no caminho do Ronaldo. E olha só, eu orava e falava assim, mas eu quero uma pessoa, um homem de Deus. E daí quando a gente, né, começou, tipo assim, vai chorar. Não vou chorar, mas assim, eu penso... Quando a gente começou, tipo assim, a cogitar a possibilidade da gente voltar, aí eu fiquei pensando, eu fiquei me perguntando, será, Deus? Eu ficava orando e pedindo um homem de Deus. Será que realmente Deus vai estar moldando, vai estar mudando o Ronaldo para que ele seja o meu homem de Deus? Né? Será que ele vai ser o pai, tipo assim, a pessoa boa que eu quero que esteja junto com os meus filhos? Top. Porque a minha maior preocupação era essa, eu vou encontrar alguém lá fora, mas eu tenho os meus filhos, tenho o Iago, que já é adolescente, eu tenho as meninas, então eu sempre Como vai ser tive esse muito negócio? medo com relação a isso. E a mesma coisa quando eu falava pra ele, então eu oro para que você encontre alguém, mas a minha maior preocupação era os meus filhos, né? Sim. E olha só que doido, né? Tipo assim, Deus, ele move céus e terra para atender a oração de um filho, né? Porque, igual o Ronaldo falou, ele voltou pro caminho do Senhor pela dor. Mas ele aprendeu a importância da família, o reconhecimento da família. Ele acabou se tornando o resultado da sua oração, né? E aí eu vou falar para você uma verdade. Eu tô olhando para aqui que aquela câmera ali deu ruim. Tá? Voltou aqui? Não. Então, deu ruim. Esse cara aqui é um homem de Deus. Esse cara é um homem de Deus. Tem um chamado incrível. Tem um propósito maravilhoso. E essa família tem um chamado incrível diante do Senhor. Olha o que Deus fez na vida de vocês. Isso é surreal. Se você fosse olhar, assim, vamos dizer, há 4 anos atrás, era possível vocês imaginar que está aqui agora, assim, contando a história de superação, vida de Deus? Eu vou assim, dizer que há como 4 anos certeza, atrás, eu vou dizer por mim, eu não me via nunca dentro de uma igreja. É isso aí. Nunca. Vamos dizer assim, eu sou de família católica. A minha mãe, meu pai, sempre foram católicos. E veja bem, religião é só... Tudo certo. Tudo certo. Só que assim, eu nem igreja católica, nunca. Eu nunca participei de uma igreja, a não ser quando era para cumprir certas
A catequese do meu filho, a Sim. primeira comunhão do meu filho. Só isso. Entendeu? Mas mesmo tá lá mesmo. Mas eu bem sempre acreditei em praticante. Deus. Sim. Mas assim, eu nunca fui Então, se você me perguntasse há 4 anos atrás, e assim, hoje, graças a Deus, a gente tá numa igreja que a gente Se identificou, ama, né? se identificou. Eu fui, assim, até fui em outras, mas aonde a gente se achou é ali. Perfeito. Mas assim, eu vou falar, assim, é até chato falar, mas eu chegava crente pra mim, cara, não quero conversar, não. A verdade é É essa. um preconceito. Assim, um preconceito, não quero. Da onde, não. Olha Cara, só. então assim, é muito. O É bem que diz que O a Ronaldo nossa. falava assim, não, não preciso ir na igreja para buscar Deus. Sim, é isso aí. Eu Vou achava que eu orar, não vou precisava da rezar. igreja. E a gente sabe que não Literalmente, é assim, né? eu A achava gente que não, eu não precisa se preciso da alimentar. igreja. Eu achava que assim, eu era autossuficiente. Olha que coisa errada. Sim. Eu achava que eu era autossuficiente. Não, eu tenho Deus e não, a gente tem que compartilhar. Sim. Porque muitas vezes a história da gente pode ajudar pessoas, Perfeita. pode. Porque hoje você vê um casamento se desmanchar por nada. Exato. Por nada. Por um arroz mal feito. Começa a briga ali, né? Daí Entendeu? tem um monte de coisa não tratada antes e aí vira um Entendeu? bolo. Tipo assim, e não, a família vale a pena, a gente tem que brigar pela nossa família. Porque, Mesmo que o arroz esteja ruim. mesmo que o arroz seja ruim, o arroz ainda é elogiado. Cara, esse Nossa, aqui é um arroz que realmente é porque- unido venceremos. Parabéns, você conseguiu fazer um arroz Porque Deus nos confiou essas pessoas. Sim. Eu acho que assim, que não existe presente melhor que um filho. A gente não pode desistir da família. Não, né? não existe presente melhor que um filho. Você tem que ver teu filho encaminhado. Você tem que, digamos, você tem que pelo menos mostrar, filho, é aqui, o caminho é esse. Sim. Claro que não depende só da gente, né? Sim, a decisão também. A decisão não é da gente, mas a gente tem que Mostrar o caminho. mostrar o caminho. E assim, é muito triste uma família desestruturada, porque eu via, tipo assim, que às vezes eu ia na casa, no apartamento que a Cris morava, e a Isa falava, pai, posa aqui. Por que você não pode ficar aqui? Tipo, eu falava, pergunta pra tua mãe, porque se ela deixar, eu fico. Jogava a responsabilidade. Mas se ela deixar, eu fico. Mas assim, agora falando sério, as crianças sofrem muito, cara. Nossa, nem falo. As crianças sofrem muito, cara. É notório, cara. Concorda que eu acho que Com certeza. acho que até mais que a gente, porque a Muito gente mais. A gente chega ali e começa a se virar depois. Aham. Aí o mundo começa a embolar a cabeça da gente, dá embolada, começa a dar uma confusão. Mas os filhos, a referência, o exemplo, o ponto seguro, né? Tá na família, né? Tá. Aí tá sem o pai, tá sem a mãe, ou tá, né? Como é que fica a situação? Eu não sei se a Cris vai mexer nisso. Interessante. A Cris não conviveu com o pai dela, né? E ela sempre falava que ela queria. O meu pai, na verdade, ele faleceu quando eu tinha 5 anos. Então, eu não, né, eu tenho meu padrasto, minha mãe casou de novo, né? Casada com ele até hoje. Mas, assim, amo meu padrasto, ele é um super vô para as crianças, tanto para o Iago quanto para as meninas. Mas eu sei, tipo, é meu padrasto, não é meu pai, né? É meu pai de verdade, digamos Biológico, assim, sim. biológico. Então, isso é uma coisa que sempre me marcou, que eu falava assim, não, isso antes de eu ter filho, eu falava, eu quero, né, que o pai dos meus filhos tenha uma boa relação com os meus filhos, que eles tenham o que eu não tive. Eu lembro na época da faculdade, eu sempre conto essa história, né? Na época da faculdade teve uma menina que falou, conta a história lá que o pai dela ia buscar ela numa balada. Nossa, aquilo me marcou demais, porque eu falei, eu nunca tive isso. E é uma coisa, parece uma coisa tão pequena, mas pra mim, então, era muito forte. muito forte. Top. E eu acho que eu sempre fui muito família, né? Sim. Então, e isso é uma coisa que aos pouquinhos ali, eu tenho, né, certeza que Deus está agindo. Sim. Nós somos prova disso, né? Com relação à nossa família, né, de ter passado por muitas coisas, de ter voltado. E a gente vê diariamente a mudança, né? Perfeito. A gente vê o agir de Deus diariamente na nossa Sim. vida, na nossa família. Eu vou deixar bem rapidinho. Nós temos alguns números que mostram o quanto que a situação de divórcio aumentou
nesse período de pré-pandemia, ali 1 ano antes, o ataque do adversário, o ataque de Satanás com respeito à família está tão grande que aumentou drasticamente a quantidade de pessoas que divorciaram durante a pandemia e pós-pandemia. É um número absurdo. Eu vou deixar numa tela aqui bem claro esse número, porque é algo para a gente falar assim, poxa Deus, o que está acontecendo aí foi a história de vocês, é a história de vocês, né? E hoje vocês estão trabalhando para restaurar, né? Para assim ter a melhor família do mundo, Sim. a melhor casa do mundo, né? E não deixar com que aconteça uma separação, né? E os seus filhos vejam isso, né? Então eu deixo como um recado assim para todos que estão aqui. Assim, cuide da sua casa, cara. Cuide da sua família agora, hoje. Cuide da sua família. Porque, assim, o divórcio não é de Deus. Não é que Deus quer pra você. Não é o divórcio. Ele quer que você tenha a sua família restaurada, tratada, assim como a vida do Ronaldo e a Cris. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. É o melhor que Deus tem pra você, é a sua casa. Igual falou, quando nasce um filho, é a responsabilidade de ter uma casa. É ter um lar, é mais uma vida que tá sob a sua responsabilidade. Exatamente. Não tem paz melhor do que você chegar em casa e estar todo mundo em casa. Até meio. Tipo, nosso filho tem 19 anos, então você sabe, né, que. Energia, E tal, e tal. Cara, mas assim. Coisa. Por mais que a gente. Muitas vezes nós não temos a melhor relação do mundo, mas toda vez que eu levanto, a primeira coisa que eu vou no quarto dele é abro a porta do quarto dele pra ver se ele tá em casa. Porque. É um alívio, né? Quando tá todo É um mundo alívio em quando casa. tá todo mundo junto. Sim. Porque a gente É só a sabe proteção, né? como tá o mundão. Exato. A gente sabe como tá o mundão, a gente sabe o que acontece, a gente sabe. Sim. E essa molecada tem uma energia fora do sério, né? Fora do comum. E aquela história de a gente falar, porque eu falo muito isso. Não faça, porque lá na minha época era diferente. Lá dava pra fazer porque era diferente, isso não cola. Isso não cola, porque a rapaziada tem que viver a vida deles. Mas então vamos tentar dar um bom exemplo. Vamos tentar. Não adianta falar fácil o que eu falo. Faço o que eu faço, né? Exatamente. E eu vou falar um negócio pra você. Existe um tema, eu falo isso direto, tá na hora já de lançar esse negócio, viu, irmão? Sobre dons e talentos, né? Aí a pergunta é a seguinte: você conhece quais são os dons e talentos do seu filho? Porque igual você falou, a sua história, a educação que você teve com seus pais não serve para os seus filhos. Não serve. Não, teve uma época que a forma que o meu pai foi cuidado pelo pai dele servia para mim. Era o mesmo caminho, tal, dava certo, não sei o quê, meio ritmo, bem presente, ajudando. Mas essa geração nova, esse século XXI aí, essa tecnologia, essa informação, não adianta. A forma que os meus pais me ensinaram lá nos anos 90, eu não posso usar no ano 2020. Não adianta. É perigoso. Hoje é um negócio muito louco, porque quando você vai fazer uma correção para um filho, a minha filha mais velha tem 8 anos. Você vai corrigir ela, não adianta você pegar a varinha, pegar o cinto, pegar o chinelo. Não. Ela vai lá, oi pai, tô te entendendo? Você quer bater em mim? Por que você tá... você tem que ir aqui, ó, no olho aqui, baixar o seu nível, falar assim, filha, esse caminho que você tá fazendo tá errado. 8 anos! Não pode ser assim, filha. Se você faça desse. Se você fizer desse jeito, vai dar essa consequência aqui. Então faça da forma correta, que é isso o caminho. Ou seja, a forma que os meus pais me ensinaram, então a pergunta é, você conhece os dons e talentos dos seus filhos? Porque a gente precisa praticamente se readequar à forma que eles são. E assim, é uma coisa que eu percebi em mim. Cara, não queira conversar com teu filho aqui. Conversa aqui. Exatamente. Eu era assim. Eu achava, não, eu sou mais velho, você tem que me entender. Eu sou... é ruim essa palavra, mas eu sou superior a você, eu tô errado. É aqui, olho no olho. Exatamente. Na verdade, é superior porque é pai, sim, né? mas só que... Mas na hora ali de conversar pra não ficar pior, né? Porque quando eu falo com o outro ali, mesmo sendo nosso filho assim, eu sou superior a você, você tem que me respeitar. Existe um negócio dentro de todos nós chamado ego. Sim. Aí você tá atacando o ego dele. O ego. E eu. E tal. E como assim? É como aí se ele não fosse vai inflamando. nada, né?
reclamando. Na verdade, se posiciona exatamente, Ronaldo Augusto tá falando. E assim, tipo, ainda mais vamos tratar assim de adolescentes e adultos, vamos dizer assim, 19 anos é adulto, né? Então, sabe, não adianta impor. Não. Aquele que não julga, aquele que não condena, Sim. aquele que é presente, aquele que ajuda, que contribui, aquele que é amigo, aquele que canta junto, aquele que corre junto. Nós temos uma brincadeira nos quebra-mola, né, amor? Que a gente olha pro quebra-mola e a gente fala assim, ah lá, sobe e desce. Aí então a gente para. Ah, a gente tem que fazer isso de novo, hein? A gente para assim longe, a gente fala assim, vamos lá, todo mundo dá a mão, todo mundo junto, aí sai correndo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aí pula em cima do quebra-mola assim, parece que a gente foi lá na lua e voltou, né? Sobe e desce, top. Ou seja, são coisas que é nosso. Sim. É nossa amizade, é o nosso companheirismo, é estar presente. Não é mudar, então, pra mim, educar o meu filho, é ser a minha melhor versão para o meu filho, para aquele momento. Sensacional. E nesse ponto até pra você mesmo, né? Porque como é bom você estar em paz com você mesmo, né? Perfeitamente. E muitas vezes, no meu caso, muitas vezes eu não tive em paz comigo mesmo. Por tratar as pessoas mal, por me achar superior. É impossível você dizer que está em paz. Você agindo dessa forma. Aí você vê o poder de Deus, né? Poderoso. Uma pessoa ali que, né? Tinha, sim. né, aquela cabeça, é tudo eu. Sim, Sim, a gente vê Deus. Porque literalmente, e a Cris sempre foi uma pessoa muito responsável. E eu sempre fui muito irresponsável, assim, vamos falar no sentido final, tudo, assim, ela sempre foi a cabeça. E eu sei, hoje eu admito que eu errava muito nesse quesito. Porque, pra mim, se tivesse bom pra mim, é estranho falar isso um cara de quase 45, com 45 anos, com 23 anos de casado, falar isso. Mas eu era assim, ponto. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde pra mudar. Esse é o ponto. Nunca é tarde pra você aceitar que você tá errado. Preciso melhorar. E mudar. É perfeito. Nunca é tarde. Perfeito. Se é hoje a oportunidade, que bom. Né? Se na verdade o Papai do Céu já está trabalhando, né? Sim. Assim, é incrível estar com vocês aqui, viu? Verdade. Digamos assim, quando Deus entra, cara, ele faz uma nova criatura, não adianta. Se você deixar Deus entrar, ele faz uma nova criatura e não tem. Você pode espernear, você pode correr, você pode não aceitar certas coisas, mas é você e pronto. E ponto. E é isso que... Top. Gostaria de ouvir mais. A gente sabe que então compromisso agora. Mas a gente vai marcar de novo. Pra gente completar essa história, porque tem muito mais coisa aí, viu? Tem muito mais coisas aí. Então vamos lá. Então já vou direto para as duas perguntas. Galera, essa câmera hoje, gente, meu Deus do céu, cara. Deixar registrado aqui. Que prova. Mas nós vencemos. Estamos no final. Jesus. Em nome de Jesus. É câmera, é o computador, deu tela azul, é uma... A câmera assustou com a minha beleza. É isso, cara. É mesmo, hein, Ronaldão? Acho que é não. isso, é verdade, é isso. É isso. Enfim, eu gostaria de encerrar o nosso vídeo com duas perguntas. Primeira, o que vocês fizeram para voltar? Qual foi a decisão que vocês tomaram para voltar com a família de vocês? Vamos começar pela Cris? Vamos lá. Sinceramente, eu acho que é ouvir a voz de Deus. Porque, como eu falei, eu tinha certeza que nós nunca íamos voltar. Nunca íamos voltar a ser um casal. E sabe aquela coisa de tá tudo um jeito de do nada que é Deus ali que coloca aquilo no teu coração de novo? Eu acho que é isso. Apostar na família. Uma coisa é fato, né? Deus, ele aposta na família. Ele não abre mão. Então, ele realmente poderia fazer um milagre, né? Sim. E o senhor, Nadal? Nesse tempo que a gente ficou separado, não vou dizer assim com tanta garra, mas eu busquei a Deus. Cara, eu escutava muito... Cara, eu não sou um cara de ler. Confesso que estou tentando mudar isso. Sim. Mas eu escutava muita palavra. E a história de Jó, cara, assim, não estou me comparando, longe disso, mas é o que eu acreditava. Cara, Jó perdeu tudo, mas ele permaneceu fiel. Entendeu? E é isso. Busquei igrejas, busquei tentar ser melhor. Sim.
muito apoio. Inclusive da família, da minha família e da família dela, Legal. que sempre nos apoiaram no quesito de querer ver a gente junto. Top. Mas Sempre respeitando, né? sempre respeitando, mas o que fez nós voltar mesmo, Foi Deus. Deus. Não tem outra explicação. Top. Deus. Top. Não tá legal, não tá bem hoje, eu deixo um recado pra você. Deus. Só isso. Não precisa mais nada. Deus. Não precisa inventar, não precisa... E lute por ela. Lute pela tua família, porque vale a pena. Top. Vale a pena. Top. Deus. Segunda pergunta. Vou começar com a Cris. Vai, Cris. Se hoje fosse sua última oportunidade para deixar um recado pro mundo, esse vídeo vai chegar para milhares de pessoas. Qual seria o seu recado para essas milhares de pessoas que estão te assistindo? Aí você nem olha para mim, tá? Você olha para eles lá. Então eu gostaria de deixar o recado para vocês que é... É confiar. Eu acho que tudo que a gente falou até agora, né? Então, colocar Deus acima de tudo, à frente de tudo, tudo que você for fazer, todas as decisões que você for tomar, então coloca nas mãos de Deus e confia. Top. Segue confiando, porque não tem erro, né? É fácil. Não, Não é com fácil. certeza não. Mas confiar é melhor. Mas a gente sabe que esse é o caminho, né? Top, zero. E ô Ronaldão, se fosse hoje o seu último dia, qual que seria o recado? Você tá morrendo não, tá? Morrendo. Mas seria a última oportunidade de falar, de alguém parar pra te ouvir, de repente a pessoa tá no hospital, tá complicado. Qual seria o seu recado? Admita seus erros, admita que a gente é fraco e sem Deus a gente não é nada. Peça perdão, ame. Não deixe para amanhã para falar que ama, para abraçar teu filho, abraçar teus pais e família. Abraça tua família como se fosse o teu tudo mesmo, que ela é. Depois de Deus, tua família. Perfeito. Então, cuide da sua família e da sua fé. Primeiramente, sim, da sua fé. Porque sem Deus a gente não é nada. Dá não. Nada. Não dá. Sem Deus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Deu certinho, amor? Galera, então, de verdade, Ronaldão, Cris, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Perdão. Imagina. Tô Nós pedindo que perdão em agradecemos. público aqui, galera. Eles chegaram 3 horas da tarde, nós vamos conseguir começar a gravar só 5. Tá acontecendo uns B.O. aqui, que só Jesus tem misericórdia, mas nós vamos aprendendo, vamos contribuindo aí, vamos crescendo. Mas podem ter certeza, vamos fazer o máximo para essa mensagem chegar mais longe possível, para que as pessoas conheçam a história de vocês. E não acaba aqui, Mas de verdade, muito obrigado, tá bom? Deixa um recado aqui, ó. Imersão Prossiga Casal, dia 26 de novembro, cola. Tamo junto. Top. Opa! Eles estarão lá. De repente, se você quiser ouvir um pouquinho mais da história deles, de repente, presencialmente, conversar com eles. Eles são um casal sensacional e vai poder receber vocês lá de braços abertos. Fechou? Tamo junto? E aí, Dona Maria, qual o recado que você quer deixar aí? Deixe seu like. Se Meu inscreva no canal. Deus! Gente, toda vez eu esqueço. Então deixe seu like, se inscreva no canal. Isso! E compartilha. E compartilha essa história aí, galera. Tamo junto. Muito obrigado de verdade. Que o Senhor possa estar abençoando você, possa estar nos abençoando. Né? Amém. Que seja mais um dia de muita bênção no nosso culto. Vamos lá, vamos chegar na casa do Senhor. Então, ó, cola aí, porque Deus está fazendo maravilhas na sua vida e na nossa vida também. Obrigado por ficar até aqui. Tamo junto. Valeu!